Fala máquinas, professor Tamer na área, e esse é mais um vídeo do Fluxo Tamer. Seja bem-vindo. Para esse vídeo em especial, nós vamos falar sobre uma patologia que de vez em sempre aparece no nosso plantão do pronto-socorro, do pronto-atendimento. Em especial, se você atende as nossas queridas crianças. Em especial, nesse fluxograma, a gente vai fazer um fluxograma de uma das patologias que mais aparece no seu plantão do pronto-socorro. Em especial, se você atende a pediatria, mas também daquele público de terceira idade. De adulto para terceira idade, a gente está falando do paciente em crise asmática. Como vocês sabem, a gente começa o nosso fluxograma fazendo um modelo base desse paciente que vai chegar no nosso pronto-socorro, um arquétipo. Portanto, Tamer, qual que é o arquétipo daquele paciente em crise asmática? Ou é a criança, ou é adulto jovem. Claro, pensando no bimodal, pode ser um adulto um pouco, de uma idade um pouco mais avançada, mas uma criança, um jovem, um adulto ali, adulto jovem, com um quadro de, vamos lá, dispneia e um quadro também com outros sintomas, além da dispneia que muitas vezes é só referida, de tosse e sibilos. O sibilo é clássico da descompensação de asma, o famoso chiado no peito. Então, quando o paciente chega relatando, estou com um chiado no peito, ou você escuta já com o seu estetoscópio, pensando numa criança, num adulto, num jovem ali, você fala, opa, será que nós temos uma descompensação da asma, uma crise de asma? E é isso que vai chegar no seu pronto-socorro. Tendo um quadro descompensado, portanto, a primeira coisa que você tem que avaliar é se ele tem algum sinal de extrema gravidade. E é o que eu estou falando de muito alto risco para necessidade de ventilação mecânica. Vem no quadro comigo. Aqui eu estou falando de sonolência, certo? Aqui eu estou falando também daquele quadro que a gente chama de abolido, de tórax silencioso, certo? Uma ausculta totalmente abolida, o tórax silencioso, sinal de extrema gravidade. E claro, também, hipóxia gera o quê? Confusão mental. Confusão mental, também a gente tem que ficar com um sinal muito alerta. Lembrar que toda e qualquer emergência, e não somente no trauma, eu pessoalmente gosto de fazer o ABCDE. A gente vai avaliar a via aérea, a gente vai avaliar a respiração, circulação, neurológico e o ambiente que o paciente se encontra. Olhar a pele, tirar a camisa para ver se tem alguma lesão, algum trauma e tudo mais. Eu gosto de trazer isso para a parte clínica também, porque é uma maneira de você otimizar e salvar o paciente com as coisas mais críticas. Caso o paciente, portanto, tenha um desses quadros, sonolência, tórax silencioso ou confusão mental, você vai proceder e avaliar de urgência nesse paciente intubação orotraqueal. Colocar o paciente em ventilação mecânica. Porque você precisa, no primeiro momento, muito mais que cuidar da crise de asma, cuidar daquilo que pode matar ele, que é essa insuficiência respiratória. Beleza? Agora, se o paciente não tem esse quadro de extrema gravidade, você vai avaliar se ele tem algum fator que te chama atenção com um sinal amarelo. Não é o sinal vermelho, é um sinal amarelo. Atenção, esse paciente pode evoluir com gravidade. Mas o paciente está lá com uma crise asmática que está bastante intensa e ele não está conseguindo nem falar direito, está com a fala entrecortada, é um sinal de possível gravidade. Mais uma vez, não é uma confusão total, mas o paciente ali está se debatendo, não está conseguindo falar direito, está agitado. A agitação também é um sinal de alerta. Da mesma forma, se o paciente está com dispneia, ele provavelmente está com taquipneia. A frequência respiratória é maior que 30. É sinal de alerta para a gente. Como compensatório a isso, nosso coração tende a bater mais acelerado. Taquicardia, frequência cardíaca maior que 120. O paciente pode estar evoluindo com insuficiência respiratória e nesse meio tempo apresentar um quadro de dessaturação. Então, uma saturação de O2 menor que 90 também é um quadro de alerta. E por fim, se ele está desaturando, se ele está taquipneico, taquidispneico, ele pode estar usando a musculatura acessória. Isso é um sinal de alerta para a gente também que esse paciente está entrando em fadiga respiratória. Se ele tem algum desses sinais, temos que agir logo e não agir com uma medicação apenas. Porque lembra que a gente pensa em crise asmática, a gente pensa salbutamol ali, 4 jatinhos e tudo mais.
Mas nesse caso a gente está falando de uma asma pelo menos moderada. Lá atrás, quando a gente pensou em tubo e ventilação mecânica, asma grave, agora a asma moderada. A asma moderada, a gente tem que fazer 2 medicações. Um beta-2 de curta, aí a gente está falando do salbutamol. Salbutamol spray, 100 microgramas, tá? 4 jatos a cada 20 minutos na primeira hora e depois a cada 2 horas aí, como se fosse uma de manutenção desse quadro agudo. Mas a gente vai acrescentar também o agonista muscarínico, o SAMA. E aqui eu dou um exemplo talvez para vocês, o ipratrópio, pode ser? O ipratrópio é o que mais comum aí nos pronto-atendimentos, nos pronto-socorros. Ipratrópio também de 25 microgramas, 4 jatos a cada 20 minutos ali. Se você tiver a solução, claro, você pode colocar em nebulização. Em especial naqueles pacientes que não vão ter uma avaliação inicial sua ali com possibilidade de fazer o spray, né? Da técnica adequada do spray. Ele está muito agitado, está ataque dispineico, muitas vezes é muito mais fácil a gente proceder ali com gotas, né? Para nebulização junto com 5 ml de soro fisiológico. Fato é que a gente precisa fazer beta-2 de curta, por exemplo, salbutamol, e agonista muscarínico, como por exemplo o ipratrópio, tá? Se tiver refratário, o quadro não melhorou com isso, a gente vai lançar mão do nosso querido e amado sulfato de magnésio, certo? Apenas em quadros refratários. Tá? E nesse caso, eu vou internar o paciente. Nesse caso, eu preciso internar o paciente. E também avaliar a necessidade ou não de intubação orotraqueal, como eu coloquei a setinha aqui para cima, certo? Porque vai que nem ao sulfato de magnésio ele responde. Né? Então, eu tenho que avaliar intubação orotraqueal mesmo na asma considerada moderada. Ah não, também ele não tem sinal nem de asma moderada, ele não tem sinal de gravidade, nem nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um beta-2 de curta, o nosso famoso salbutamol, certo? Posso fazer aí, como eu falei, 4 a 10 puffs, né? 4 a 10 jatinhos, de 20 em 20 minutos, até 4 vezes na primeira hora, certo? E vou fazer também um comprimido. O comprimido ou venoso, mas se possível preferir comprimido, de corticoide sistêmico. Corticoide sistêmico. Por que eu tenho que fazer corticoide sistêmico também? Vai ajudar alguma coisa ali naquele primeiro momento, na crise? Não. Presta atenção. O corticoide é para evitar uma segunda crise depois que você tirou a primeira. E é por isso que a gente vai manter ele ali cerca de 5 a 7 dias ali. A gente pode usar a prednisona ou a prednisolona, 1 miligrama por quilo. Então, 60 miligramas, 3 comprimidos de 20 miligramas de prednisolona por 5 a 7 dias. Apresentei melhora clínica. Se foi uma melhora clínica total, a gente vai considerar essa alta hospitalar. E nessa alta hospitalar, a gente vai avaliar um step-up para o tratamento ou um início de tratamento caso esse paciente seja uma primodescompensação. A gente vai avaliar as medidas ambientais desse paciente, manter um acompanhamento de perto com o pneumologista, enfim, todas essas orientações que você mesmo faz na sua aula. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o fluxograma de crise asmática. Espero que daqui para frente, chegou um paciente com crise asmática no pronto-socorro, você lembre desse fluxograma e consiga fazer direitinho o manejo desse paciente. Fica atento, sinal de asma grave, asma moderada e asma leve. Se é asma leve, posso mandar ele para casa. Asma moderada depende da resposta, mando para casa ou interno. Cuidado para não evoluir com asma grave. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem você quiser. Tá bom? Fica com Deus e até o próximo.